Bom, com relação pelo menos essa primeira parte que você falou do aumento do salário do STF, realmente a priori parece uma hipocrisia tremenda da parte do Lula. Só que temos que avaliar também que é isso que se faz dentro da política. Esse é o jogo político brasileiro. Mas não é um modo errado de jogar o jogo da política? De fato, esse é. Mas todos os presidentes, sem exceção, proporcionaram um certo aumento do salário para as elites políticas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Posso fazer uma perguntinha rápida para vocês? Pode. O que vocês têm achado do governo Lula nesses 4 meses aí que a gente acabou de completar? Olha, pra mim já foi muito bom porque ele aumentou as bolsas da pós-graduação, que sou diretamente afetado. Então, é verdade. Mais ou menos, assim, não posso falar muito, mas isso, o que me atingiu, só é coisa boa. Assim, esse é um aspecto positivo e tal, mas no geral você acha que ele tem mais cumprido as promessas que fez na prática agora do que não cumprido? Qual que é a sua avaliação geral, assim, sem olhar só esse lado que é um ponto que ele acertou? Eu confesso não saber muito as promessas dele, mas pelo menos a impressão que eu tenho é que ele tá mais ou menos, pelo menos, assim, seguindo o que ele se propôs a fazer. Não sei até que ponto, mas... Assim, é porque eu tenho umas questões, claro que ninguém só erra ou acerta e tal, mas eu acredito que tem que fazer uma avaliação assim de um custo-benefício geral. A principal bandeira dele é incluir o pobre no orçamento, né? O PT tem essa questão e tal, que é importante, a gente sabe que precisa diminuir desigualdade social, mas ele aumentou R$18 ali o salário mínimo, você viu? Um aumento real de 2,18%. E aumentou o salário da elite lá do STF, de toda a política, os deputados, senadores, ele mesmo, em R$7 mil, de 39 mil para 46 mil. Não soa como, no mínimo, um pouco de hipocrisia isso daí? Eu realmente não sei porque, principalmente, a gente acabou de sair de uma prova, a gente passou o tempo todo desse ano só estudando para essa prova. É a prova mais importante que a gente já fez. Então eu realmente acompanhei quase nada, assim. Eu até entendo, e é por isso mesmo que eu faço essas conversas com o pessoal de poxa, vamos dar uma olhada no que está acontecendo na prática, por mais que a teoria seja em um sentido, porque às vezes a gente tem essa avaliação que você teve, no geral eu acho que está indo bem, mas pô, não tá, né? Você disse que não viu, né? Mas ele fez umas viagens internacionais ali para a China, em alguns locais ali da Europa também, Portugal e tal. Ele se hospedou em lugares que a diária custa $5 mil, e a última agora que ele foi para a coroação do rei Charles lá na Inglaterra, ele ficou no hotel de R$37 mil. Tipo, não tá gerindo mal o nosso dinheiro, cara? Eu prefiro pesquisar tudo, porque não é que eu esteja considerando que eu esteja falando a verdade. Mas aí é um pouco difícil, assim, falar, porque realmente não tem ideia dessas coisas, né? Então... Você deixa eu te mostrar aqui, então? Não, pra você. É porque, olha... Não tô me recusando, é só porque realmente a gente tá exausto, que a gente tá desde 2 horas fazendo uma prova gigantesca. Eu acho que ele deve estar até menos do que eu, mas eu não consigo. Você quer dar a sua opinião? Absolutamente nada. Bom, com relação pelo menos essa primeira parte que você falou do aumento do salário do STF, realmente a priori parece uma hipocrisia tremenda da parte do Lula. Só que temos que avaliar também que é isso que se faz dentro da política. Esse é o jogo político brasileiro. Mas não é um modo errado de jogar o jogo da política? De fato, esse é. Mas todos os presidentes, sem exceção, proporcionaram um certo aumento do salário para as elites políticas bem maior do que o aumento do salário mínimo, em média, nos últimos anos. Sem falar que... bom, eu não concordo também eu posso não concordar também com muitas coisas da política do Lula, principalmente no que tange a política internacional dele. Falar, por exemplo, a forma como ele estava se referindo à guerra da Ucrânia. Sim. Eu acho muito errado ele falar dessa forma. Mas ele pelo menos amenizou o discurso, ele tem essa capacidade de se flexibilizar. Pô, ele queimou o Brasil internacionalmente com essas declarações. Todo país democrático decente está ao lado de um país que está sendo injustamente invadido, que é a Ucrânia. Aí o Lula vai e se posiciona no sentido de, tanto a Rússia é culpada quanto a Ucrânia também. Mas como assim? Pois é. Eu acho que o Brasil deveria ficar fora desse... O Brasil deveria ficar fora. O Brasil não é relevante o suficiente para entrar nesse diálogo. Pra que se queimar com isso? Exatamente. O Brasil não tem armas nucleares, não é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil não tem de se meter nesses assuntos, de fato. E, bom, pelo menos ele teve a capacidade de se abrandar com relação a isso.
E quanto à política econômica, eu acho que o Haddad, pelo menos, está fazendo um trabalho relativamente bom. Ele está querendo taxar tudo, né? Taxad, ele está sendo chamado agora, mudou até o nome dele. Taxad, ele olha para essa placa assim, ele pensa, qual seria uma forma bacana aqui de o Estado taxar essa placa aqui? De fato, eles têm que aumentar a arrecadação por conta do que eles pediram, por conta do que eles prometeram. Só que com relação pelo menos o arcabouço fiscal do Haddad gerou uma redução no dólar, o que é um ponto positivo. Eu não entendo muito dessa parte de política econômica, mas é um ponto positivo. Aumentou o Ibovespa e diminuiu o dólar. O dólar que estava a 5,20 há pouco tempo está por volta de 4,99 agora. Isso é um ponto positivo, apesar das várias taxações que já é esperado, né, de um governo petista. Querendo taxar ali o pobre no final das contas. Tudo gira assim, principalmente em torno dessa questão de se incluir o pobre no orçamento, ser uma grande hipocrisia, porque a partir do momento que você quer taxar, você deve ter visto AliExpress, Shopee, Shein, as plataformas onde a gente ainda consegue comprar alguma coisa mais em conta. Você não está querendo taxar o pobre para privilegiar empresários, por exemplo? O empresariado aqui dentro mesmo que é a desculpa? Não, a gente está sendo prejudicado. Aqui o velho da van fala isso, o Luciano Hang. Está sendo prejudicado, coitado. Então vamos taxar aqui mais o pobre para que o pobre compre mais caro com o Luciano Hang. Sim. Mas mesmo assim, eu acho que é uma melhora no geral do que estava no último ano, principalmente na parte de meio ambiente, etc. O nosso desmatamento também é outro dado que a gente tem à disposição aí. De fevereiro ali, aumentou. Aumentou em relação ao ano passado? Sim. Em relação aos últimos Bateu anos? recorde em fevereiro agora. Por incrível que pareça, às vezes na teoria a gente tem essa ideia, né? E o Lula está promovendo uma gestão do meio ambiente diferente. É papo, cara, na prática está acontecendo isso daí. O governo mal começou ainda, não dá para aplicar essas regras, principalmente em relação ao meio ambiente, que foi extremamente desaparelhado nos últimos 4 anos, em alguns meses. Mas essas medidas que a gente está falando aconteceram em 4 meses. Deu tempo dele aumentar o salário dessa galera que a gente falou, da elite, e não aumentar de quem é pobre. Deu tempo dele fazer toda essa organização para taxar mais essas plataformas para prejudicar o pobre. Deu para ele fazer essas viagens escarnecendo com a nossa cara. Gastando 37 mil numa diária, irmão. Imagina isso. Ele alugou ali a comitiva presidencial, o andar inteiro, cuja diária é 37 mil reais, sendo que ele poderia ficar numa embaixada, por exemplo. Que o Bolsonaro, a gente concorda que foi muito mais negativo do que positivo, mas pelo menos nesse aspecto ele ficou na embaixada quando ele viajou pra lá. Então, cara, não é um escárnio com a nossa cara? O cara dizer que é pai dos pobres, que defende essa galera e agir assim? A princípio sim. Mas eu não entendo muito do que tange a máquina pública brasileira. Eu não sei dizer quais processos demoram mais tempo do que processos. Aparelhagem de que demora quanto tempo para fazer, ou quanto tempo para deslocar dinheiro daqui para cá. Então eu não sei muito bem dizer o que poderia ter sido feito em lugar disso. Então eu não tenho muito a dizer sobre isso. Mas é isso. E agora eu preciso ir porque eu tô... Beleza, morrendo. Obrigado pela sua opinião, viu? Vamos só... Claro que vocês têm muita coisa aí para estudar e fazer provas, né? Mas vamos ficar de olho, assim, nessas questõezinhas que nos afetam diretamente e só demonstram como, no final das contas, se esses caras não são iguais, eles são praticamente iguais, assim. Sempre nos prejudicando e apenas os favorecendo, assim. A política brasileira é terrível, realmente. Cheia de corrupção e privilégio da elite, privilegiação da elite. Por isso que a gente tem que abrir o olho para tentar fazer alguma coisa diferente em futuras eleições aí. Obrigado pela sua opinião, viu? Até mais. Eu agradeço, até mais. Valeu.